Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Aprendiz do Grego Bíblico e hoje nós vamos dar um tema importantíssimo, tá? Dando essa sequência aí de aulas que nós estamos tendo, tá? A aula de hoje, a aula 4, traz aí o tema de segunda declinação, temas terminados em ômicron. O que é isso? Mas antes de você entender o que é isso, o que você vai entender e o que você vai aprender na aula de hoje? Primeira coisa que a gente vai fazer, primeira atividade nossa, vai ser aí fazer uma recapitulação dos casos que a gente estudou na última aula. Também a recapitulação do paradigma do artigo. Eu já vou te dizendo, se você não assistiu à última aula, eu não recomendaria você assistir essa, não vai fazer muito sentido. Então, volta lá na aula anterior, é melhor às vezes você gastar ali 15, 20 minutinhos, meia hora se for preciso na última aula, do que talvez você perder aqui 20, também 30 minutos e não compreender completamente o assunto. Então, eu recomendaria você fazer isso, tá? Além disso, nós vamos falar sobre os substantivos masculinos, os substantivos femininos e os substantivos neutros. Então, vou gastar 2 minutinhos aqui, simplesmente para a gente recapitular juntos aqui o que nós falamos na última aula. A primeira coisa que a gente falou foi sobre os casos. Mostrei para vocês oito casos, perdão. Primeiro caso, o nominativo. Segundo, genitivo. Terceiro, ablativo. Quarto, locativo. Quinto, instrumental. Sexto, dativo. Sétimo, acusativo. E oitavo, o caso vocativo. Vocês têm aí o paradigma do artigo também, que a gente falou na última aula. Nós temos aí, por exemplo, os artigos, no caso, em todos os 8 casos que eu acabei de falar, tanto no plural quanto no singular, e também no gênero masculino, no feminino e no neutro. Então, se você não aprendeu isso aqui, você tem que voltar lá. Volte lá na última aula para você entender cada detalhe de cada caso e para você chegar aí no artigo, tá bom? Falei também que esses artigos eles se resumiam aí os casos eles poderiam se resumir em 5 para facilitar para a gente, tá? Em forma, pelo menos, nós podemos dizer que são 5. 5, eles têm, porque 2 deles têm forma igual e tem outros 3 também que têm formas iguais. Por exemplo, o genitivo e ablativo têm a mesma forma. Locativo, instrumental e dativo também, apesar de serem funções diferentes, isso você não pode esquecer. Então, nós temos aí o paradigma do artigo, como vocês já viram na última aula. E eu já deixo aqui uma informação. Se você tem interesse em decorar esse negócio mais rápido, se você ainda não decorou, vai lá no nosso canal do Telegram. Lá tem um áudio que eu mandei falando, falando, mostrando, né, como você pode aprender essa música de uma forma cantada. Então, se você tem interesse, aqui mesmo no vídeo você já está vendo aí o link do nosso canal do Telegram. Eu sempre deixo aqui no nosso no nosso slide, até porque lá, no final das contas, é o lugar onde a gente mais utiliza e foi lá onde tudo começou também. Então, nós já recapitulamos e é isso. Vamos falar um pouquinho agora sobre os substantivos, tá, da segunda declinação, ou seja, os substantivos que têm os seus temas terminados em ômicron. Rodrigo, primeiro, o que é temas? Gente, eu já falei para vocês lá na primeira aula. Na primeira aula? Não, na última aula eu falei para vocês que o substantivo ele vai ter uma raiz ou um radical, vai ter uma terminação, ele vai ter ali dentro da terminação vai ter a vogal temática e uma desinência, e eu falei para vocês que a vogal temática junto com o radical formava um tema. Então basicamente é isso. Se você viu a aula anterior, você sabe o que eu estou falando. Então lá na aula anterior eu falei isso. E os substantivos da segunda declinação são substantivos que vão ter o seu tema, ou seja, a junção da vogal temática com o radical. O final delas, a terminação dela vai ser um ômicron, tá? Então basicamente é isso. O que você vai ver muito nessa segunda declinação é que as palavras masculinas ela tem a terminação os, ômicron, sigma. Se você acompanhar a gente lá no Instagram, pode procurar lá, @apgregobíblico, você vê diariamente, né, palavras que eu coloco lá para vocês decorarem, vocabulário, para vocês se familiarizando. Eu coloco junto também com um áudio para vocês verem como é que é falado. E você vai reparar que tem muitas palavras lá terminadas com ômicron, sigma. Então é porque essa palavra possivelmente ela é uma palavra da segunda declinação, tá bom? É um substantivo da segunda declinação e em boa parte, quando termina com ômicron sigma, é uma palavra masculina. E quando é terminado com ômicron e ni, aí é uma palavra neutra.
O feminino também existe nessa, nesses substantivos da segunda declinação, existe, mas é muito pouco, tá? São muito poucos, na verdade. Quase que você não vai encontrar. Então, dito tudo isso, vamos lá para os substantivos masculinos. Eu já trouxe aí de cara para vocês essa tabelona. E aí, Rodrigo, tem que decorar esse negócio? Talvez não, mas você precisa aprender um pouco sobre ela. Até porque se você já decorou o paradigma do artigo, isso aqui vai ser bem familiar para você. Vou só passar aqui para vocês verem. Tá aí o paradigma do artigo, tá vendo? Vocês já decoraram esse negócio. Essa belezura aí. Eu fiz simplesmente pegar aí, ó, os artigos masculinos, você está vendo aí, tanto singular quanto plural. Você tem o ro no singular, nominativo. Você tem o oi no masculino, plural, nominativo. Você tem o tu no genitivo, singular, e no ablativo também. Enfim, eu peguei essa parte masculina e puxei para cá, para essa tabela, tá vendo? E agora, o que eu fiz? Do lado disso aí, o que você está encontrando? Você está encontrando uma palavra, a palavra logos, só que ela flexionada em cada caso. Então, você tem um artigo, a palavra flexionada e a tradução dessa palavra. Então, pegando como exemplo aí a primeira linha, o nominativo singular. Então, nós temos ro, artigo, logos, palavra, e você tem a tradução, que é a palavra. Tá? Lembrando que, gente, vou falar isso novamente, não é porque uma palavra ela é masculina, igual é feminina no português, que ela é feminina no grego. Palavra no português é feminino, a palavra. Entretanto, no grego é masculino, ro, logos. Ro é artigo masculino. Então, se fosse feminino, era re. Então, você vai ter que entender essa questão aí. Inclusive, eu coloquei aqui, no próximo também, você vai ver que vai ter essa observação, tá bom? Então, nós temos aí o artigo, a palavra e a tradução. Gente, o artigo ele nunca vai mudar, nunca, nunca, tá? Se a palavra ela é genitivo do ablativo, ou se ela é genitivo masculino singular, sempre vai ser tu, tá? Genitivo masculino singular sempre vai ser tu, tá bom? Ela vai mudar só se a palavra mudar o seu caso, ou se ela mudar o seu número, sair de singular e for para plural e tal. Então, o artigo ele é bem fiel ao caso, gênero e número, tá? Ele sempre vai concordar com essas três coisinhas que vai ter na palavra. Agora, vai ter palavra que muda mesmo a sua flexão. Por exemplo, tem as palavras da segunda declinação, elas vão ser flexionadas de um jeito e as palavras da primeira declinação de outro jeito. Mas, enfim, isso é história para a nossa próxima aula. Mas o que você precisa entender é que o artigo ele vai ser sempre fiel, digamos assim, tá? E é igual a raiz da palavra, ela sempre vai estar lá, certinho, seguindo a ordem que foi dada a ele. Então você tem rologos no singular nominativo, vamos lá, o genitivo singular, você tem aí tu logo, você tem no ablativo também tu logo, que é da palavra, você tem no locativo, no instrumental e dativo singular, que ainda, acho que você está vendo aí, né? Tem no locativo, instrumental e dativo do singular, to logo, que é na palavra, ou com a palavra, ou pela palavra, ou a palavra, tá? Cada um tem uma função diferente, como eu falei para vocês. As formas são iguais, mas as funções são diferentes. Você vai ter que perceber isso no contexto da leitura. Você tem um acusativo aí, ton logon, que é a palavra, e você tem aí no vocativo, não tem artigo, mas tem a palavra log, que é uma exclamação, né? Uma invocação. Palavra, está chamando ela, né? Está exclamando, invocando ela. E você tem o plural aí também, tá bom? Que você pode acompanhar. Então, é algo bem simples de você entender. Lembrando que, ó, vamos lá. O único detalhe aqui lembrando que, basicamente, sendo bem prático assim, basicamente, nessa segunda declinação, a terminação da palavra vai ser a terminação do artigo. Por exemplo, todos os artigos que começam com tal, repara aí, ó, tu, ton, enfim, tem tóis aí, tois, tus. Você vai ver aí que basicamente a terminação da palavra logos ela vai estar idêntica ao artigo, só vai tirar o tal. Por exemplo, o genitivo e ablativo tem aí no singular, vamos para o plural, tem ali no plural o artigo ton. A palavra logos se transformou em logon.
ton, ômega, ni, e acabou se tornando logon, que termina também com ômega, ni. Ou seja, praticamente todos vão estar aí com as mesma terminação, tanto o artigo quanto a palavra. Onde você vai encontrar essa exceção? No caso aqui dos substantivos masculinos, Rodrigo. Você vai encontrar no nominativo singular, por exemplo, a palavra logos não tem um artigo os, tem um artigo ro, então ficou ro logos. Se fosse seguir a risca seria ro logo, mas então ele tem esse detalhe de que não é idêntico, tá? Você tem aí o vocativo, porque o vocativo singular e o vocativo plural, eles não têm artigo, então não tem com que ser idêntico, né? Então, no singular tem o loger e no plural tem o logoi. Então, basicamente, essas três palavras aí que não vão ser idênticas, né? Que é no nominativo singular, vocativo singular e vocativo plural. Mas de resto, as terminações vão ser iguais, tá bom? Vamos lá aqui, ó. Só para vocês verem, o genitivo e o ablativo eles estão novamente idênticos, tá? Apesar da função ser diferente. O locativo, o instrumental e o dativo também estão idênticos. E vamos lá para os substantivos femininos. Substantivos femininos, nós temos aí a palavra rudos. Rodrigo, a palavra também termina com ômicron sigma? Sim. Mas como eu vou saber se ela é masculina ou feminina? Simples, o artigo não deixa mentir. Então você tem aí, por exemplo, não é um rodós, você tem um rodós. Então, como tem um re aí, você sabe que a palavra é uma palavra feminina, tá? É um artigo feminino. E como eu sei que é um artigo feminino, Rodrigo? Se você lembra do paradigma do artigo que a gente estudou na última aula, que eu estou recapitulando para vocês aqui, você está vendo aí, ó, que o re faz parte do feminino singular. E o que eu fiz? Eu puxei todos esses artigos e eu passei para a próxima tabela, que é isso aí que você está vendo, tá bom? Então, Rodrigo, de onde você tirou essas coisas? Você já está vendo de onde é. Muito fácil, muito simples. Não fácil, mas simples. Tá bom? Então, você vai ter de novo artigo, palavra e tradução. Artigo, palavra e tradução em cada caso. Os artigos vão ser os artigos femininos normais. Como eu disse, o artigo não mente. Entretanto, a terminação das palavras femininas que fazem parte da segunda declinação, elas vão ser iguais às terminações das palavras masculinas. Você está vendo ali, por exemplo, re rodós, no nominativo singular. O os continuou, que era do masculino. Por exemplo, olha o genitivo e ablativo do singular. Está aí, tes rodu. Se fosse seguir a regra que a gente aprendeu no masculino, seria tes rodês, né? Porque a terminação do artigo e a da palavra estava sendo idêntico. Entretanto, no feminino você vai perceber que não vai ter como você usar essa regra, porque o feminino ele usa a regra de que a terminação dele é igual à terminação do masculino, tá bom? Então, isso daí vocês não vão ter dificuldade não. Vocês vão ver, ó, o vocativo lá está terminando com epsilon no singular, rodê. O plural do vocativo também está terminando com ômicron iota, igual estava no masculino. Se você voltar ao vídeo você vai ver. Tá rodói, tá bom? E os demais também estão iguais aí, tá? Então basicamente não tem diferença e tal. Talvez a única coisa que você possa reparar nessa palavra aí são os acentos, né? Mas isso é porque a sílaba tônica nessa palavra está na terminação. Então não é nenhuma regra, é porque a palavra ela continua com a sua sílaba tônica onde ela já tinha. Então, como a palavra rodós já tinha a sílaba tônica no final, aí continuou. Então, basicamente, o feminino ele não tem muito o que explorar, não. Ele é basicamente a mesma coisa. E como eu falei para vocês agora há pouco, vocês têm que lembrar que não é porque a palavra é masculino no português que ela vai ser masculino no grego, por exemplo. A palavra caminho é masculino para a gente, mas a palavra rodosa é feminino lá no grego. Então vocês precisam lembrar desse detalhe aí também. Você tem aí também o genitivo e o ablativo são iguais na forma, tá? E não na função. Locativo, instrumental e dativo também são iguais na forma e não na função. E um detalhe que eu queria lembrar para você é que, por exemplo, tem aí traduzido a palavra do caminho.
Rodrigo, mas na aula anterior você não falou que a preposição que se utilizava no genitivo era a preposição de e não do? É a preposição de mesmo, mas aí está a junção da preposição de com o artigo o, de o caminho. Aí se tornou do, tá bom? Tanto é que também no locativo, você está vendo aí, eu falei para vocês na aula anterior que a terminação para o locativo, a preposição para o locativo era a preposição em, por exemplo, né? A, a preposição em. Entretanto, vocês estão olhando aí que não está a preposição em, está a preposição no. Mas é porque a junção de em com o que é o artigo do caminho, né? Aí se torna no. Em com o, no. Aí, então ficou no caminho, tá bom? Então, basicamente é isso aí que vocês estão vendo, tá bom? Vamos lá agora para os substantivos neutros. E os substantivos neutros são aqueles que eu falei para vocês que normalmente vão ser terminados em ômicron e ni. Estava preocupado que estava gravando mesmo. Aqueles terminados em ômicron e ni. E aí vocês têm novamente a tabela aí, tá bom? Vocês têm a tabela aí. Rodrigo, de onde você tirou esses artigos agora que diferenciaram de novo, ficaram diferentes de novo? Simples, peguei daquela tabela do paradigma que você já decorou. Nós temos aí, ó, marcado para vocês verem quais são os paradigmas, quais são os artigos, ó. Tá lá no neutro, singular e neutro plural. Em cada caso eu puxei e joguei nessa tabelinha, de forma que ficou aí em amarelo, vocês estão vendo o artigo, no meio vocês estão vendo aí a palavra, o substantivo, e depois vocês estão vendo a tradução, tá? Então, vocês têm tudo aí já puxadinho. Então, os artigos, gente, são idênticos, não muda nada. Agora, as terminações. O neutro também vai seguir, no caso da segunda declinação, as terminações do masculino, tá? Vão ser basicamente as mesmas terminações com algumas pouquíssimas exceções, como eu também já tinha falado para vocês anteriormente, tá? Então, você tem, por exemplo, anteriormente, o feminino e o caso masculino, a terminação da palavra no nominativo singular era o ômicron e sigma. Nesse caso, não está sendo ômicron e sigma, está sendo ômicron e ni. Ou seja, vamos ler juntos ali, ó, artigo to e palavra ergon. Tá? Se fosse seguir a mesma regra do masculino e do feminino, seria ergos ou ergos, tá? Só que não é. Então essa é uma das diferenças que você vai encontrar no caso do neutro. Não vai ser o os no nominativo singular, mas vai ser um on, tá? Outro detalhe também está no nominativo, só que no plural. Se você reparar lá, se você reparar aí, na verdade, na tela, e voltar lá no anterior, você vai ver que no plural do nominativo, a gente seguiria a regra, por exemplo, da palavra não ser ergar ou erga, igual está aí, mas seria ergoi, que era a terminação oi, tá? Mas nesse caso do neutro, a terminação vai ser o a. Agora nos demais, como genitivo, ablativo, locativo, instrumental e dativo, vai ser a mesma coisa, vai ser igual, vai ser só tirar o t, tá? O tal, né, do artigo e olhar aí como é que ficou e pronto, tá? Então é bem simples mesmo esse daí, não tem dificuldade. E também o acusativo singular é igual, tá? Termina com omicroni. Agora o acusativo plural é diferente. Antes no caso do plural do acusativo era ous, agora, ous não, us. Agora é a terminação alfa, a. Ou seja, não vai se ler tá ergus. Tá? Só acompanhar aí, gente, ó. Acusativo plural. Tá escrito ali tá erga, tá erga. Entretanto, se a gente for seguir a regra do masculino lá, seria tá ergus. Então, você tem aí o detalhe de ser diferente. O nominativo, tá? Tanto singular quanto plural. O acusativo vai ser só o plural e também tem a diferença do vocativo. O vocativo ele é diferente mesmo. No caso do feminino e do masculino, a terminação do caso vocativo singular era um epsilon a terminação. Então se leria erge. Entretanto, nesse caso do neutro está aí um omicroni. Então ergon. E no plural seria um omicron iota.
que seria ergoi, só que aí está escrito erga. Então, basicamente, só muda aí o nominativo inteiro, o vocativo inteiro e o acusativo no plural, tá bom? Então, se você consegue acompanhar esses detalhes aí e ir treinando e exercitando essas informações que vocês têm recebido, com certeza vocês não terão dificuldade em continuar estudando os substantivos aí. Lembrando que você tem aí, se for reparar, o genitivo ablativo normalmente é igual, locativo, instrumental e dativo também, e basicamente você teria as informações necessárias para conseguir flexionar uma palavra que faça parte da segunda declinação, ou seja, palavras com temas terminados em ômicron. Gostaria de lembrar novamente para você que você pode nos acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram. Sempre estou postando lá palavras, tá? Vocabulário para vocês ir aprendendo, enriquecer o seu vocabulário. Se você quer, de fato, ter muita palavra na sua cabeça, não ter que ficar buscando no dicionário sempre, vai decorando as palavras que a gente está deixando lá no Instagram, @apgregobíblico. Aqui no YouTube sempre esses conteúdos para vocês em videoaula. E também lá no Telegram a gente tem muito áudio, também passo exercícios lá, novidades lá, algo bem legal. Também diálogo, né? Aqueles que querem tem lá também um grupinho lá, que não é de todos, mas só daqueles que têm interesse em interagir um pouco mais. E ali eu dou algumas dicas, respostas, respondo também aqueles que querem no particular. Enfim, então você pode acompanhar a gente lá no Telegram. Hoje nós temos, não sei quanto vai ter no momento que você está vendo esse vídeo, mas hoje nós temos 81 pessoas lá no canal do Telegram, que todos os dias estão recebendo os nossos conteúdos. Então acompanha a gente lá também, tá bom? E espero assim contribuir. Próxima aula vai ser primeira declinação, temas terminados em alfa. Então se prepare para a próxima aula e um grande abraço.